Era uma vez um rei sábio, generoso e muito cuidadoso e preocupado com o seu povo. Para que nada lhes faltasse, ele sempre saía disfarçado de mercador ao lado do seu conselheiro a ouvir o que as pessoas diziam, a perceber, a observar atentamente a forma como cada uma daquelas pessoas do seu reino vivia. Quando ele via que alguém tinha alguma dificuldade, alguma coisa financeira, por exemplo, ele tratava de deixar algo na porta da casa dessa pessoa de forma anônima. Bom, um dia, ao entrarem ele e o seu amigo conselheiro disfarçados de mercadores em uma taberna, o rei viu chegar um homem, um viajante, dizendo: "Que Deus abençoe nosso rei e lhe dê vida longa." Se bem que vida longa para uma pessoa que deve ter uma vida bem monótona não deve ser muito bom, né? O rei olhou para o seu amigo, que começou a ficar com raiva, e logo dirigiu-se ao viajante: "Como assim? O rei uma vida monótona? Por que diz isso?" E o homem respondeu: "Bom, porque eu imagino que a vida de um rei deve realmente ser enfadonha, repleta de reuniões, festas que nem sempre é com quem ele deseja, recebendo viajantes, pessoas que vêm de outros reinos sempre a pedir coisas." O rei olhou, riu e o seu amigo perguntou ao tal viajante: "E você aconselharia esse rei a fazer alguma coisa para mudar isso?" "Eu penso", respondeu o homem, "que todo sujeito deve saber um ofício. Se o rei aprender algum ofício com as suas mãos, com certeza ele será um homem mais feliz. Todo homem precisa aprender a fazer um ofício com as mãos." O rei parece que voltou-se para dentro de si mesmo naquele momento. Mas o seu amigo conselheiro voltou bufando com as barbas tremendo, feito um bode até o palácio, e lá chegando falou: "E então, majestade, quer que eu prenda este homem?" O rei falou: "Não, de jeito nenhum. Ao contrário, talvez ele tenha razão, pois eu quero que você traga amanhã mesmo os melhores artesãos do reino." E no dia seguinte, estavam ali diante do rei o melhor ceramista, o pintor, o escultor, o ourives, o joalheiro, todos os artesãos, inclusive o tecelão. O rei observou cada um no seu trabalho e compreendeu como que a arte naquele reino era tão preciosa. Porém, entre todos os ofícios, o rei escolheu o de ser um tecelão. E no dia seguinte, aquele artesão, aquele artista, passou a dar aulas ao rei. E o rei, todos os dias, sentava-se no seu tear, depois de cansado, depois de reuniões enfadonhas, às vezes quando se sentia esgotado, exaurido das suas energias, às vezes desanimado, às vezes sem saber o que fazer, às vezes pelo simples prazer de tecer. E pouco a pouco, aquele rei foi desenvolvendo uma técnica, uma habilidade com as mãos, e ele escolheu especialmente um desenho que ele repetia sempre, mudando apenas as cores e a cor do tecido, sempre em quadrados de seda. O rei passou a fazer verdadeiras obras-primas que ele presenteava como lenços à rainha, sua esposa, às suas damas de companhia. Um dia, caminhando pelas ruas do reino, ao lado do seu amigo conselheiro, ambos disfarçados, os dois foram derrubados ao chão por dois ladrões que os arrastaram até uma casa bem fechada. E lá dentro, ambos começaram a serem revistados
quando um dos ladrões falou: opa, nosso dia de sorte chegou, olha os bolsos deste homem, está cheio de moedas de ouro. E o outro falou: podemos então comprar boas roupas e nos disfarçarmos de cavalheiros e então matar esses dois. O conselheiro, ouvindo aquilo, disse: bom, eu, se fosse vocês, não faria isso, porque nós estávamos indo imediatamente ao Palácio Real, onde o rei sempre recebe este meu amigo Tecelão, que é capaz de fazer um lenço e vendê-lo por 1000 moedas de ouro. O rei já espera por nós, e se faltar muitos dias sem que cheguemos lá, ele dará por nossa falta e mandará nos procurar, e vocês serão reconhecidos como os nossos mandantes, como nossos assassinos. Eu, se fosse vocês, deixaria o nosso amigo fazer os seus lenços, então que os apresente ao rei como nossos mensageiros e recebam as 1000 moedas de ouro. Que tal? Os ladrões gostaram da proposta, mas não sabiam se ia resolver ou não. Porém, o rei tirou da sua bolsa, que ele sempre carregava com ele, o seu pequeno tear e começou a tecer. Em 3 dias e 3 noites, ele fez um lenço magnífico, como todos os outros que ele sempre fazia. Então, o seu conselheiro, entregando a peça aos ladrões, lhes disse: agora vocês devem levar este lenço até a porta do palácio e entregá-lo a uma das damas de companhia da rainha, dizendo que o amigo Tecelão mandou entregar-lhe por 1000 moedas de ouro. Eu lhe juro, pela minha vida, que essa dama de companhia irá pagar. O homem, então, comprou roupas boas, disfarçando-se de um bom mercador, e levou o lenço, deixando o outro ladrão tomando conta dos dois naquela casa fechada. E na porta do palácio ele fez exatamente o que o conselheiro havia lhe dito. E a dama de companhia da rainha levou o lenço até ela, que falou: mas quem te entregou isso? Majestade, foi um mercador pedindo 1000 moedas de ouro, dizendo que o tecelão que fez este lenço é de um país distante. A rainha, reconhecendo o trabalho do rei, aquela mensagem secreta que estava ali feita pelas suas próprias mãos, mandou entregar um saco com exatamente 1000 moedas de ouro àquele mercador, mas mandou também que o chefe da guarda, disfarçado, o seguisse silenciosamente e descobrisse para onde ele ia, porque certamente ele estava com o seu marido preso, já desaparecido há 3 dias, mas que ninguém sabia, nem mesmo o chefe da guarda, porque caso aquela notícia caísse em ouvidos de inimigos, o seu palácio seria invadido. Bom, o chefe da guarda descobriu o esconderijo, voltou ao palácio e a rainha ordenou que toda a guarda real fosse imediatamente para aquela casa, que cercasse e que resgatasse os 2 homens que ali estavam. O resgate aconteceu. O rei voltou livre ao lado do seu amigo conselheiro para casa. Os ladrões, bom, ninguém nunca mais os viu caminhar em parte alguma deste mundo. Mas o rei abraçou a sua esposa, abraçou o seu amigo, a ele agradecendo pela ideia e a ela pela inteligência e pela rapidez em resolver aquele problema. E agradeceu também aquele viajante que lhe deu aquele mais sábio conselho que ele jamais tinha ouvido em toda a sua vida. É sempre muito bom fazer um ofício com as mãos.